E aí, gente? Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Exit. E hoje a gente vai estar respondendo mais uma pergunta que chegou no nosso canal. E já vamos de cara para a pergunta aqui, porque acho que é uma pergunta bem interessante e vai te ajudar. Esse conteúdo aqui não é para ele ser um conteúdo denso, é para ele ser um conteúdo prático, rápido, simples e aplicado. A pessoa que mandou para a gente, ela trabalha de carteira assinada, é CLT. A função dela é tática, ou seja, ela é um gestor, um analista já pleno para sênior de alguma operação. E o que ele colocou foi o seguinte: sou um profissional CLT, coordenador de operações e a maior parte do nosso time trabalha em modelo home office, inclusive eu. Tá? Trabalha em modelo home office, quer dizer que o time dele trabalha de casa, a maior parte das pessoas, tá? Não vão todo dia assiduamente, presencialmente no escritório. A área que ele está precisando é desenvolvimento pessoal, ele quer um direcionamento. E aí vamos ver o que ele mandou aqui pra gente, ó. Como me manter focado hoje em dia, não estando em um ambiente de trabalho, mas sim em casa? Tenho muita dificuldade de manter o foco, tá? Gostaria de dicas práticas sobre como eu poderia resolver isso, pois está atrapalhando minha rotina de gestor. Ou seja, ele como gestor está começando a ter dificuldade de manter o foco trabalhando de casa. E ele é gestor, ele tem que fazer gestão do time, ele é um coordenador de operações. Ele não colocou aqui o nicho dele nem nada, mas imagino eu que seja algum nicho de tecnologia, tá? Porque para ele estar em home office, dificilmente você vai ver uma empresa de produção, por exemplo, onde a maior parte do time trabalha home office, né? A não ser que o setor dele seja pelo menos um setor ou administrativo ou tecnologia, beleza? Mas então eu vou intitular essa aula aqui como manter o foco. Dicas práticas, ok? Vamos intitular dessa forma. E eu acho que assim, ó, o primeiro ponto para a gente introduzir essa aula é a gente entender o que é foco, né? Nos dias de hoje, principalmente. E tem um conceito que eu acho muito interessante que eu aprendi no livro Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, já faz uns 8 anos que eu li, que, cara, mudou o conceito da minha vida. Eu lembro que eu estava dentro de uma empresa de tecnologia, uma multinacional, cheio de tarefa, com time para gerir, com KPIs, indicadores altíssimos para bater, né? Clientes top accounts, clientes grandes, né? Os maiores clientes da empresa para a gente conduzir. Cara, eu tinha muita dificuldade em lidar com o pessoal me chamando na sala, com os e-mails, era muito e-mail, era WhatsApp, era ligação, era Teams, reunião online, aí às vezes reunião presencial, aí era uma reunião de compliance, ou às vezes tinha também é, os eventos, né, de política corporativa mesmo, então tinha entrega de premiação e tudo mais, era o tempo todo. Inclusive, esse foi um dos momentos que eu percebi que grandes empresas têm muito disso. A política corporativa das grandes empresas acaba quebrando muito a produtividade dos funcionários, na maioria dos casos, né? E eu fui atrás desse conhecimento, eu achei esse livro e na época ele tinha um resumo para o foco. Então, para a gente entender o que é foco, eu já vou colocar aqui o que esse livro trazia de resumo. Foco é dizer não. Cara, aquilo foi uma pedrada para mim. Cara, porque dizer não, eu tava num ambiente que eu era cobrado o tempo todo por várias coisas. Eu comecei a confrontar, inclusive, a minha liderança na época, né, gerência e tudo mais. Comecei a confrontar falando o seguinte, cara, ou eu participo disso aqui, que no meu ver não tem tanta importância e relevância no quesito produtividade, ou eu bato meu contrato de metas. E aí eu comecei a cortar alguns vieses. Olhei para o viés empresa, comecei a ter essa conversa com os meus líderes, né? Olhei para o viés pessoal, comecei a cortar tudo aquilo que me tirava atenção e olhei também para o viés do time. Comecei a direcionar a agenda do time para que eles tivessem bullet points ali, ou seja, a gente tagueou alguns horários específicos, basicamente, para que eles trouxessem uma listinha ali das coisas que eles estavam com dúvidas e eu acabei canalizando o meu tempo. Então essa já é uma dica que eu posso dar para vocês, né? Que é organizar a sua agenda em horários de dispersão de atenção, tá? Para você que é gestor, pode ser combinar com o seu time, ou se você não tem um time, mas tem uma liderança, alinhar com a liderança os melhores horários que você pode ser chamado
E essa é a primeira dica que eu dou, tá? Já trazendo um exemplo daquilo que eu fiz. Isso me ajudou muito, me deu muita diretriz. E me ajudou a ampliar o meu foco nas atividades-chave da minha rotina. Mas, o que a gente tem que entender hoje é que de lá para cá muita coisa já vem mudando, vem acelerando, né? Então, hoje, principalmente em áreas administrativas de tecnologia, a gente lida com muitos canais de contato ao mesmo tempo, certo? Então a gente tem, por exemplo, e-mail, WhatsApp, Teams, algumas empresas usam Discord também. Aí a gente tem as academias corporativas, né, onde geralmente tem ali uma intranet. A gente tem ligação, a gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn. Se você está numa área de venda, você tem que fazer prospecção nessas redes. Cara, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Antigamente você trabalhava com e-mail e telefone. Hoje em dia a gente tem 9 canais de contato ao mesmo tempo. Sem falar que atualmente a gente tem um agravante, e aí eu já vou entrar nesse ponto, que é o seguinte, que são os algoritmos das redes sociais, que são altamente persuasivos. São feitos, esses algoritmos de Instagram, de Facebook, são feitos para que você não saia da tela. E isso aqui é um problema, tá? Principalmente trabalhando em casa, pegando o teu gancho aqui dessa tua pergunta. Trabalhar de casa te deixa suscetível a isso, porque você não tem o viés social, que é aquele viés onde, cara, você está no ambiente de escritório, você tem que manter ali aquela disciplina, querendo ou não, isso impacta, né, muito. E é um problema. É por isso que, para mim, no meu ponto de vista como gestor de empresas e como gestor da holding, da Exi, é que uma das premissas para a gente fazer a gestão das outras empresas que acabam incorporando no nosso grupo é, cara, a gente não canalizar a operação no formato home office. Porque no meu ponto de vista a gente já sai perdendo alguns pontos, principalmente cultura, mas esse não é um assunto para agora, tá? Claro que tem áreas, por exemplo, desenvolvimento, né, TI, projetos e tudo mais, que tudo bem você flexibilizar, você ter dias híbridos, por exemplo. Mas, cara, operação 100% home office, eu acho difícil, acho complexo. Acredito que a gente precisa sim ter pontos de contato pessoal, porque isso acaba ajudando muito no desenvolver dos projetos, tá? Mas enfim, não é esse o ponto. O fato de você estar em casa piora muito esse agravante aqui, tá? E aí eu vou trazer para você já um ponto que é o seguinte: isso que você está vendo no Instagram, no Facebook ou numa Netflix, ou o fato de você precisar ver isso todo dia, isso é dopamina barata. Eu vou fazer uma aula só disso, só de hábitos, tá? Aqui na X a gente tem uma trilha de hábitos pro gestor, pro empreendedor, pro profissional, para trazer produtividade. Mas, cara, isso basicamente acaba com o teu sistema dopaminérgico. Lembrando que eu não sou médico, eu não tenho formação na área, mas eu já fiz mentoria, já me consultei, já me aconselhei, né? Eu tenho conselheiros também que trabalham nessa linha. E assim, lidar com rede social o tempo todo acaba com o teu sistema de recompensa. Você literalmente fica viciado nisso. Você fica viciado em mexer em rede social, tá? Seu cérebro sente falta e aquilo gera prazer para você, por mais que você não perceba. Então, uma das coisas que eu quero te dizer, que já são outras dicas, é o seguinte: ficar longe do celular. No momento de trabalho, o que você faz? Deixa o celular longe e se organiza de tempos em tempos, talvez, como você é gestor, 30 minutos, para abrir o seu WhatsApp no computador e dar um check para ver se ninguém te chamou, certo? Então deixa o teu celular longe, você vai deixar o celular longe mesmo, virado para baixo, preferência no modo silencioso, e você vai
focar no seu trabalho e de 30 em 30 minutos você vai dar um check ali nos canais de contato para ver se ninguém te chamou. O segundo ponto é o seguinte: você trabalhando em casa, você está propenso a ter mais distrações, certo? Você de repente quer olhar uma TV e tudo mais. Cara, o que eu te recomendo, tá? Vamos organizar a tua agenda de modo que você tenha blocos de produtividade. Não vou explicar o detalhe desse conceito, mas a grosso modo você vai trabalhar, como eu trabalho, com um cronômetro de tela. Tipo esse aqui, ó. Se você ver até já está aqui, ó. Eu uso, tá? Eu uso um cronômetro. Sempre quando eu preciso de hiperfoco mesmo, eu uso um cronômetro. Ele até está aqui já nos destaques. O que você vai fazer? Você vai trabalhar com esse cronômetro de tela. E aí, nesse cronômetro de tela, você vai colocar períodos de atenção extrema de 1h30, tá? A cada 1h30, você vai tirar 10 minutos de intervalo e descanso. Esse intervalo e esse descanso pode ser um café, pode ser uma meditação, pode ser algo nessa linha, tá? O que acontece? A gente sabe que você tende a ter esses momentos de dispersão. A gente sabe disso, tá? Só que, cara, sendo bem sincero, se você já vai ter isso, se você já está habituado, você está com dificuldade, por que já não contar com isso, né? Então você vai focar 1h30 naquilo que tem que ser feito e nesses 10 minutos você vai fazer o seu relaxamento. Só que nesses 10 minutos, cara, você não vai mexer em celular. Você não pode mexer em celular. Aonde que eu te recomendo mexer no celular? Rede social, YouTube, qualquer coisa. Meio-dia, cara. Faz isso meio-dia. Ou faz isso antes de iniciar o trabalho. Vai ser difícil. Você vai ver, às vezes vai se pegar mexendo no celular. Mas, cara, foge disso, tá? Porque isso aí vai te segurar de novo e vai tirar o foco, foco, foco. E o foco, lembra, que é dizer não, cara. O foco é dizer não, tá? Inclusive, isso aqui, esse método, você pode sugerir para os teus colaboradores. Cara, eu sei que talvez você tenha indicador de produtividade, tem muitas empresas que trabalham com pausa, né? Que tem sistemas de medição de trabalho remoto e tudo mais. Mas vai por mim, cara. Eu acho que uma pessoa focada, ela consegue produzir muito mais, ela consegue trazer muito mais eficiência para dentro de casa do que uma pessoa que não está com foco e está completamente desregulada e ela cai na teoria do pato, sabe? Aquela teoria de que faz tudo ao mesmo tempo e não faz nada bem feito. Já a pessoa focada, ela consegue estar presente, ela consegue desenvolver atividade estando presente naquilo ali. Então, eu até iria sugerir isso para o teu time. Vale a pena levar isso adiante, tá? Acho que não é só você, o gestor, que tem direito a esse tipo de orientação, sendo que todo mundo está suscetível a essas redes sociais, a esses diversos canais aqui hoje em dia que a gente tem. E aí eu nem estou falando aqui se você tem um time de TI e tudo mais, daqui a pouco você tem um sistema próprio para isso, um ClickUp, além desses canais, né, você tem um ClickUp ou um Monday da vida para estar fazendo gestão. Então, ou seja, é daqui para mais que todo mundo está suscetível. Então, cara, vale a pena você expandir isso para o teu time, beleza? Além disso, tem uma coisa que eu preciso recomendar aqui para você, que é, cara, dormir cedo e dormir limpo, né? Aqui não estou falando de banho. Aqui eu estou falando de você fazer a higiene do teu sono. Cara, pelo menos 1 hora ali antes, larga a mão de tela. Cara, eu trabalho com isso, eu oriento muitos empresários, a gente faz consultoria nas empresas, eu vejo quanto o sono desregula. E o sono, existe uma explicação para o sono ruim ou a falta do sono te trazer uma compulsão por hábitos que você já tem, por dopamina barata. Algumas pessoas canalizam isso no doce, outras pessoas canalizam isso em comidas que elas gostam, com muita gordura, açúcar, enfim. E outras pessoas nas redes sociais. Qualquer tipo de hábito que você tenha pode estar suscetível a isso. Então, cara, se você não está dormindo cedo e não está dormindo limpo, é um problema. Tá? E eu não vou te falar aqui para você bater a hora de sono, eu vou te falar para você dormir cedo mesmo, porque dormindo cedo você vai ter mais tempo,
para ter um sono de qualidade, para ter um sono profundo legal, para passar por todo o ciclo circadiano ali do teu sono. Dormindo cedo, você consegue fazer essa higiene aqui do sono, né? Dormir limpo de fato, e você consegue revigorar e organizar, equilibrar o teu sistema dopaminérgico e o teu ciclo hormonal, digamos assim, né? De novo, não sou médico, mas eu vivo isso que eu estou te falando. Eu tenho todo esse tipo de cuidado e não é à toa que a gente faz gestão de um monte de empresas e mais os nossos desenvolvimentos aplicativos. Um dia eu vou mostrar para vocês a minha agenda aqui, como eu organizo, como eu faço essa rotina. Então, cara, não abre mão disso porque você está num corpo, né? E esse corpo precisa de manutenção, ele precisa de respeito, de descanso limpo, descanso bom. Vai ler um livro e de preferência coloca uma luminosidade baixa, tá? Então, assim, ó, te dei 4 dicas práticas que eu recomendo muito para os empresários que trabalham comigo e dá efeito, porque é o básico, é arroz com feijão, a gente não está inventando a roda de nada aqui, tá? É só fazer o básico. Mas, assim, organiza a tua agenda em horários de dispersão de atenção, ok? Então, canaliza os horários que você quer sair do foco, que você tem demandas para responder, que você tem e-mail, que você tem WhatsApp, canaliza esses horários com bullet points ao longo do teu dia. Junto com isso, já organiza a tua agenda com blocos de produtividade, né, de 1h30, mais ou menos no máximo, porque a partir disso, na média, as pessoas começam a ter uma dispersão maior, pela minha experiência que eu tenho com os meus mentorados e tudo mais. E coloca 10 minutinhos aí de intervalo de descanso entre esses blocos, tá? Além desses horários de dispersão aqui. Esses horários de dispersão, eu geralmente coloco eles no final da manhã ou no final da tarde, que é onde eu já estou saturado, digamos assim, com a atenção que eu dei ou que eu prestei naquela tarefa, né? A gente aqui trabalha muito com desenvolvimento ou com estratégias de empresas ou com problemas organizacionais, então a gente troca demais de assunto muito complexo geralmente ao longo do dia, então isso é uma dificuldade. No final da manhã eu já estou assim, esgotado, final da tarde também. Aí eu tiro para ter esses momentos de dispersão e eles são ainda assim controlados, tá? Mas me faz um bem danado, cara, e não me dá vontade de ficar mexendo no celular durante o trabalho. O outro ponto é você ficar longe do celular, como eu já recapitulei, né? Deixar o celular longe e se organizar para fazer essas respostas às demandas operacionais aí de tempos em tempos. Aqui eu sugeri 30 minutos. E você pode pensar que isso aqui não combina com o que eu te disse aqui, nesses horários. Só que você tem que entender que eu estou sugerindo, imaginando que você daqui a pouco tem uma demanda muito grande do seu time. Então, responder essas pessoas faz parte da tua produtividade. E, cara, se isso fizer parte, de repente você coloca dentro dessa 1h30 esses picos de resposta, não deixar seu time na mão, por exemplo. Beleza? E o outro ponto, cara, é dormir cedo e dormir limpo. Certo? Faz isso. Troca a atenção do celular por um livro com uma baixa luminosidade. Se for no Kindle, põe no modo noite, né, no modo escuro e com uma luminosidade também bem baixinha, porque isso não vai passar a mensagem do teu cérebro que você está acordado e, consequentemente, também não vai atrapalhar o seu ciclo circadiano aí, beleza? Esses 4 pontos já vão te ajudar muito aí com a tua rotina e eu acredito que você vai ter um bom resultado já. Inclusive, entre em contato com a gente de novo, diz se funcionou. Entre em contato no meu Instagram ali, me chama também, tá aqui embaixo na descrição. E conversa comigo, explica, vê se funcionou ou não, de repente eu posso te orientar de uma forma mais específica ali também, tendo mais detalhes da situação. Fechou? Para você que está assistindo aqui, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho aqui para ativar a notificação, né, toda vez que tiver vídeo no canal. A gente tem esse canal da X, tá? xbusiness.com.br/solicitar conteúdo, tudo junto. Cara, você pode trazer ali exatamente a tua dúvida, como o João fez aqui. E trazendo a tua dúvida, você vai ter uma aula ou um artigo ou um conteúdo rápido, uma carta orientativa ali para você específico. Isso cai para os nossos profissionais, até em 48 horas você recebe esse retorno em formato de conteúdo. É uma consultoria gratuita, é uma forma que a gente achou da X agregar aí a sociedade de alguma forma e também da gente entender as principais dificuldades e desafios do mercado para poder criar soluções para estar ajudando cada vez mais vocês. Beleza? Não deixe de usar, é gratuito, não tem limite e conta com a gente sempre. Fechou? Então é isso.